Olá, amigos, tudo bem? Hoje a mensagem é mentalidade limitante ou renovada. Como está a sua mente? A sua mente foi renovada ou ela é limitante, quer dizer, ela te limita? Você é dependente da sua mente. E se a sua mente é presa a uma mentalidade antiga, velha, ou mentalidade que você aprendeu, aquilo vai estar te limitando. Ou a sua mente pode ter conhecido muitas coisas boas e aquilo vai estar fazendo você crescer, expandir, viver uma vida melhor. Então, essa é a mensagem de hoje. A nossa mente ela pode ser limitante, pode nos limitar a sermos aquilo que nós não queremos ser, ou ela se renova e a gente pode experimentar muitas coisas boas. Né? A palavra de Deus diz assim, Romanos 12:2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe? Não vos conformeis com esse mundo. Então quer dizer, a mentalidade limitante é aquela que se conforma com o mundo. Então se você aprendeu no mundo alguma coisa e você está vivendo por aquilo, se você aprendeu, eu nasci pobre, vou morrer pobre, minha família é pobre, e aí você é limitado por esse pensamento. Quando tem a oportunidade de crescer na vida, você fala, não, eu sou azarado, eu sou isso, sou aquilo, eu não posso, é muito para mim, eu tenho que ficar com pouco. Então na verdade é aquilo que dá. Se você crê nas doenças, se você crê nos empregos, se você crê na miséria, se você crê na falta, se você crê que algo ruim te acompanha, então a Bíblia fala muitas vezes sobre renovação, sobre acreditar. A Bíblia fala tudo é possível ao que crê. Né? A Bíblia fala, se crerdes verás a glória de Deus, seja feita conforme a vossa fé. Vai, filha, a tua fé te salvou. Muitas vezes a palavra de Deus diz, nos incentiva a usar a nossa fé e ser criativo e pedir para Deus e, e crer na palavra de Deus. Então, para a gente experimentar, nesse versículo fala, para não se conformar com aquilo que a gente aprendeu no mundo, mas se transformar, porque os nossos pensamentos são prisões, para o bem e para o mal. Se você tem uma mente renovada, aquilo vai te segurar na vitória. Mas se você tem uma mente que te limitou, talvez o ambiente que você nasceu numa favela, você nasceu numa família pobre, você nasceu com pais que bebiam, com pessoas que à sua volta usavam drogas e às vezes você, eu sou produto do meio que eu vivo. E na verdade nós somos muito influenciados se a gente não cuidar. Mas a gente não pode viver assim a vida inteira. Tem um ditado que fala que a árvore que nasce torto morre torto, mas na verdade a palavra de Deus ela diz que tem cura, tem milagre, aquele que crer será salvo, que existe poder em Deus. Então fala que a transformação, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe uma vontade boa, agradável e perfeita, mas você só pode chegar lá se você se renovar a mente, né, através de uma renovação pela palavra, conhecendo a verdade, que a verdade liberta. Então Jesus falou, se você permanecer na minha palavra, conhecereis a verdade vos libertará, sereis meus discípulos, e você vai conhecer. É por andar com Jesus, por conhecer essas palavras, por começar a praticar essas palavras, que a gente vai ter o hábito de ter uma mentalidade renovada. Né? Quando a gente conhece algo, é verdade para nós, talvez não é verdade para os outros. Quando a gente encontra algo que fala, quando alguém fala algo diferente, a gente vai tentar rebater, não, porque a verdade é assim, não, porque eu aprendi assim, não, eu sei que é assim. Então existe uma divergência, até conflitos, porque cada um tem sua verdade, cada um tem suas opiniões. Mas a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia fala, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Uma mente renovada traz atitudes corretas. Então se você começar a se renovar com a palavra, ler a palavra, tem muitos ensinamentos em todas as áreas, como educar filho, como ser próspero, como educar, como ter uma família abençoada, né, como agir referente às ofertas, ajudar o próximo, sobre amar as pessoas, servir a Deus, sobre honrar pai e mãe, como servir aos patrões, porque tanto o patrão deve
amar seus funcionários e respeitar e tratar bem, como o funcionário também tem que honrar os patrões, tratar bem e respeitar e fazer o serviço de acordo com o que foi combinado. Então, existem formas de viver que uma mente renovada, ela e a palavra de Deus nos ensina todas as coisas. Tem um pensamento que fala assim: se você crê que pode e se você crê que não pode, você está certo. Então, se você crê que não pode, aquilo vai te limitar. Então, é aquilo que você vai receber. Agora, se você crê que pode, então a sua mente está te levando, você está ganhando força porque a sua mente já está acreditando. Porque o corpo reage de acordo com a mente. Não tem como o corpo fazer o que a mente não quer. O pensamento é só um ensaio de uma ação. Cada vez que você pensa na melhor maneira de agir, você está dando oportunidade para o corpo fazer ações. E se você pensar errado, você vai fazer ações erradas. Então, quando você conhece uma verdade, você vai fazer ações corretas e vai mudar seu estilo de vida. Quando Jesus entra, ele não muda talvez a nossa vida de cara, mas ele muda a nossa mente. E através de uma mente renovada, a gente consegue ter atitudes novas, né? Então, assim, existem muitos tipos de coisas, né? Então, pra gente a fé, o princípio da fé é provada por meio de ações. Como que eu tenho fé? Quando eu pratico algo e através de uma atitude eu estou demonstrando que eu tenho fé. Se eu creio em Deus, eu vou para a igreja, eu procuro largar as coisas erradas, eu mudo de vida, eu falo coisas novas, porque cada vez que alguém vê eu fazendo coisas diferentes, ele vai falar: você mudou, algo mudou, porque nosso posicionamento, atitudes e ações demonstram quem nós somos e a nossa fé. Então nossa vida precisa passar por um hábito novo, né? Então a gente aprende fazendo e com uma atitude renovada. Então começa tudo na mente quando você aprende e quando você põe em prática. A prática talvez é o mais difícil, porque a gente aprendeu algo e se você não pôr em prática, fica difícil. Se alguém falar para você como é que anda de bicicleta, mas você vai aprender na mente, mas você só vai entender mesmo como andar de bicicleta se você for lá na bicicleta e começar a pedalar. Talvez você vai cair, mas é ali que você vai aprender o equilíbrio. O equilíbrio você não aprende com falas e com didática, você aprende na prática. Então a vida muitas vezes a gente aprende na prática, você renova a mente, passa por um processo, né? Tem pessoas que falam assim, que não deve dar o peixe para as pessoas, tem que ensinar as pessoas a pescar. Porque ensinando uma prática, se você der só o peixe toda vez, ela não vai querer aprender a pescar. Ela vai querer sempre que alguém dê as coisas para ela, e isso é uma mentalidade limitante. Tem pessoas que ficam dependendo dos outros a vida inteira, dependendo dos pais, não quer sair para trabalhar, não quer sair para começar, né? Se você faz tudo pelas pessoas, elas não aprendem a fazer, né? E é o hábito que nos faz e nos desfaz. Então, se você não tiver hábito, se você tiver o hábito só de dormir, vai ser difícil você começar a trabalhar, mas a hora que você começa a trabalhar, talvez vai ser difícil trabalhar, mas o hábito vai fazendo a diferença. De repente você consegue trabalhar, você consegue vencer, você consegue crescer, porque tudo começou com o pensamento que você pode, que você consegue, que você vai, e você deu o primeiro passo de fé para fazer a coisa certa. Tudo começa com o perseverar, né? Com o perseverar no pouco que Deus coloca muito. O hábito, né? Ele faz a gente transformar a nossa vida. E tudo começa praticando de pouquinho em pouquinho e de repente você vai estar fazendo o grande, né? E tem uma pessoa que falou assim: foi e fez sem saber que era impossível. Se alguém falasse que era impossível, talvez ia limitar a pessoa. Não, é impossível, então ninguém faz. Mas ele fez por quê? Porque ele foi lá e fez porque ninguém falou, ele não sabia que era impossível. De repente alguém tentaram, alguém foi lá e criou, fez, mudou. Por quê? Porque ninguém falou, ele só achou que ele conseguia. E aí ele teve força, fé, coragem e Deus deu sabedoria para ele fazer e força. Mas tudo começou porque ele acreditou em si mesmo, né? Nós não subimos uma escada do último degrau. A gente começa subindo pelo primeiro. E tudo na vida é assim, né? Você, para ter uma mentalidade renovada, você precisa começar a se abrir para a verdade, se abrir para a palavra, confrontar os velhos pensamentos, tirar da sua mente aquilo que não é certo e entender que aquilo o que é a verdade, né? Talvez você precisa emagrecer e é difícil, mas se você não
começar, vai ser difícil. Talvez você quer orar mais, se você não começar com 5 minutos, talvez você não consegue chegar em meia hora, 1 hora. Então tudo começa pouco. Ah, eu só vou emagrecer se eu andar 2 horas por dia, mas começa andando 10 minutos, dê umas 2 voltas na quadra todo dia, já vai ajudando. Faça alguns pouquinhos de exercício em casa, todo dia, 10 minutos, que você vê que você vai conseguir fazer muito mais. E de repente você chega lá. Mas se você ficar olhando, querendo fazer o muito, achando que só o muito vai resolver, não, você nunca vai começar. Você precisa começar pelo pouco. Você precisa subir a escada pelo primeiro degrau. Você dá um passo de cada vez. Se você der o primeiro passo, você consegue enxergar o segundo passo, né? E tem pessoas que desistem porque olha o tamanho da escada e falam, eu nunca vou subir lá em cima, porque ele quer subir de uma vez só. E na verdade, se você subir um, você tem força para subir o segundo. Se você subir o segundo, você tem força para subir o terceiro, né? Tem história da vaquinha, né, que tinha uma família que numa fazenda que tinha um problema financeiro e crise, e tinha uma vaquinha magra lá que era sustento da família. Dessa vaquinha eles conseguiam tirar um leitezinho, eles conseguiam fazer um queijo, eles conseguiam tirar aquele sustento um pouquinho daquela vaca. Então aquela vaca que dava o leite todo dia, e eles comiam de pouco, e as coisinhas pequenas. Então chegou um dia um vendedor passou na fazenda e viu que a vida deles era a fazenda, toda falta de produção, uma vida bem ruim. E daí ele estava só sugando aquela vaquinha, né, e dependendo daquela vaquinha, né. Um dia ele chegou lá, estava na beira do barranco e jogou a vaca do barranco. Daí talvez alguém pensou assim, puxa, esse vendedor acabou com o único sustento da família. Daí o que aconteceu? Passou um ano, né? Quando esse vendedor voltou, a família tinha crescido, a fazenda estava bonita, cheia de plantação, todo mundo fartura na hora de comer. E a moral da história, né, foi quando a vaquinha foi embora, eles tiveram que se abrir para novas ideias. Agora vamos ter que plantar, vamos ter que ser criativo, vamos ter que fazer coisas novas. E tem gente, por causa dessa crise, achando que é o fim, mas na verdade é a hora de ter novas ideias, mente renovada, você crescer, você fazer coisas boas. Aleluia. A guerra e a vitória estão nos pensamentos. Se você pode ver, você pode receber, você pode ter, você pode tomar posse. Então se você conseguir ver, enxergar pela fé, você consegue chegar lá, tá? E eu queria ler mais um versículo aqui. Poderia falar bastante coisa, né? Mas deixa eu ler esse versículo. Está lá em 2 Coríntios para a gente encerrar. 2 Coríntios 10, 4. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas. 10, 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então fala que as nossas armas espirituais de luta, elas não são carnais, quer dizer, não são naturais desse mundo, mas são poderosas para destruir fortalezas, quer dizer, os pensamentos que são fortalezas. Ó. Na outra versão, no versículo 5, fala derrubando raciocínios, né? E na outra versão fala destruindo conselhos e toda fortaleza que se ergue contra o conhecimento de Deus. Então tudo que é no mundo é uma fortaleza que às vezes te aprisiona na mentira, no engano, na prostituição, na miséria, na desilusão, achar que ninguém te ama, achar que você é pobre, que você é isso e aquilo. Na verdade são fortalezas que precisam ser quebradas. A partir que você conhece a verdade, que Deus te ama, que Ele te perdoa, que Ele tem o melhor para você, que Ele morreu para te dar vida, e que se você for para Ele, Ele é seu pastor e nada te faltará. Ele vai cuidar de você, Ele vai te mostrar um futuro novo, Ele vai te mostrar grandes coisas. Todas as pessoas que chegaram até Jesus foram curadas, libertas, renovadas, transformadas, tiveram uma vida de arrependimento, mas tiveram uma vida de tantas vitórias e incalculáveis mudanças. Você via pessoas que nem o cego de Jericó, que vivia com uma capa, recebendo esmolas, mas um dia ele falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele jogou aquela capa, ele falou, eu não quero mais essa vida, não quero mais ficar dependendo dessa capa para me esconder da chuva, para me abrigar. Eu quero uma vida nova, porque ele sabia que se Jesus desse a visão para ele ia ter a vida nova, ele ia poder trabalhar, ia poder fazer com as mãos, ele ia poder ter uma nova vida. E é assim que Deus faz. A nossa mentalidade é renovada pela palavra de Deus, tá bom? Então assim,
Ouvir as verdades quebra a mentira e gera fé. O mundo de hoje tem muito conhecimento e pouca prática, então tudo começa com a prática, que é uma ação, um exercício, uma atividade, um treinamento, costume e aplicação. Prática é diferente de teoria. Então você começa ouvindo a verdade e vai para uma prática que leva a uma perfeição. E Jesus ensinou aos seus discípulos, né, muitas coisas, andar sobre as águas, acalmar a tempestade, multiplicar pães, expulsar demônios. E ele falou que quem crê fará milagres maior que ele. E tudo começa com uma prática de você exercer a sua fé, exercer a sua vitória, né? A Bíblia fala que aquele que pratica edifica uma casa na rocha, onde que veio as tempestades e não puderam abalar. Aquele que ouve e pratica essas palavras, está lá em Mateus 7,24. Quando a gente pratica, quando a gente ouve e pratica, tem uma mentalidade renovada, a gente está edificando uma vida na rocha, na verdade. Amém? Deus abençoe, fica na bênção e compartilhe essa mensagem para quem precisa, em nome de Jesus.